Seja bem-vindo a mais uma aula de aquecimento aqui para a jornada do zero ao realismo. Tá? Essa daqui é a sexta aula de aquecimento para a jornada. Henrique, o que é a jornada do zero ao realismo? Eu explico para você. A jornada é um evento 100% online, 100% gratuito. A jornada vai ser um evento de uma semana, tá? Onde vai ter 3 aulas, uma na segunda-feira, uma na quarta e uma na sexta, onde eu explico os primeiros passos para você fazer desenhos realistas do absoluto zero, tá? Mesmo que você nunca tenha desenhado. Vão ser aulas mais densas, tá? Aulas mais profundas do que essas aulas aqui do aquecimento. Então é por isso que a gente está aquecendo, por isso que a gente está chamando isso aqui de aquecimento, para você chegar preparado na jornada. Lembrando também que as aulas aqui do aquecimento estão sendo sempre às 8 horas da noite. O mesmo horário que vai ser as aulas da jornada, tá? Também às 8 horas da noite. E essa aqui é a sexta aula do aquecimento, tá? O tema dessa aula de hoje é as principais técnicas do realismo. Lembrando que a gente já teve aqui 5 aulas de aquecimento na semana passada, né? A gente já começou a falar sobre os princípios do realismo. Depois eu falei para você, para quem que é o desenho realista, como que você começa do absoluto zero, tá? Eu já te passei essa introdução toda. A gente já falou sobre os materiais, o que você precisa se tratando de material para fazer desenhos realistas. A gente teve também essa aula na semana passada. A gente falou sobre os conceitos fundamentais do realismo, do método. Também teve aula sobre os segredos para sombrear um desenho realista. Então tudo isso está sendo aquecimento. Se você ainda não viu, tá, essas aulas do aquecimento, aproveita para ver aqui no canal do YouTube, tá, enquanto está disponível as 5 aulas da semana passada. Lembrando que ao todo são 10 aulas de aquecimento. Então essa semana a gente tem mais 5 aulas, tá, todos os dias. E na semana que vem é o nosso evento gratuito, tá, Jornada do Zero ao Realismo. Para você se inscrever na jornada é bem simples, tá? Vai ter um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai colocar o seu nome, seu e-mail gratuitamente e se inscrever na jornada. É bem importante, além de se inscrever, você levar mais alguém com você. A gente falou sobre isso na semana passada, né? Se você quer ir longe, você vai acompanhado. Então convida pelo menos 5 pessoas para estar junto com você. A gente vai ter uma comunidade exclusiva do evento, tá, no Facebook. Então a experiência vai ser muito bacana. Você vai poder compartilhar os exercícios, tá, que você já vai começar a ter resultado ainda na semana do evento. Então aproveita para convidar mais pessoas, tá? Convida elas para ver aqui o aquecimento. Envia o link, tá, da jornada para a pessoa se inscrever na jornada. Faz um story se você tem Instagram. Me marca, @Henrique Oliveira Desenhos, né, fazendo esse convite, que sem dúvida nenhuma a sua experiência vai ser muito melhor, levando mais pessoas com você. E lembrando que a aula de hoje vai ter um material de apoio, tá? Assim como as aulas aqui do aquecimento tá tendo esse material, que é para honrar você que está aqui no horário da aula, você que está comprometido exatamente no horário da aula. Por quê? Porque eu vou disponibilizar o material da aula, tá, um PDF, para fixar ainda mais a compreensão que você tem da aula, e vai ser enviado no grupo de WhatsApp. Se você não está participando do grupo, depois você vai ver também na descrição do vídeo todos os links para você entrar. E lá tem o link do grupo do WhatsApp. Esse material só vai ficar disponível até a meia-noite de hoje, tá? Depois você não consegue mais baixar. Por quê? Porque é uma forma de honrar você que está aqui no horário da aula, né? Às 8 horas. E aí você ainda tem um pouquinho de tempo para poder baixar. E depois da meia-noite esse material some. Lembrando que ele é protegido por uma senha, tá? Então essa senha eu vou passar durante a aula de hoje. A senha que desbloqueia esse material, tá certo? Então entrando aqui na aula de hoje, tá? As principais técnicas do desenho realista. Lembrando que tem algumas coisas aqui que eu vou te falar, que a gente já teve algumas aulas aqui no aquecimento e outras técnicas que a gente vai ter aulas. Então não vai ser, eu não vou me aprofundar em tudo que eu vou mostrar aqui, mas eu vou pegar um bloco aqui de técnicas para a gente se aprofundar. Então quais tipos de técnicas, né, no desenho realista que vai existir? Existe técnica de sombreamento, camadas, preto absoluto, tem técnica para fazer degradê, nuances, né, a luz e sombra, técnica de pelos e fios, né, para desenhar cabelos, vários tipos de cabelos, né, tem cabelo afro, cabelo liso, cabelo ondulado, cabelo cacheado, tem vários tipos, tem formas diferentes de fazer.
né? Brilhos, mechas, como eu coloquei aqui. Lembrando que aqui, tá, essa parte de cabelos, de fios, a gente vai ter uma aula focada nisso aqui no aquecimento. A próxima aula é a 7ª, vai ser na 8ª aula que a gente vai falar sobre o tema de cabelos. Então eu não vou me aprofundar hoje nessas técnicas que eu acabei de falar para vocês tratando de cabelo, porque a gente vai falar sobre isso na aula 8, tá certo? Continuando aqui. Técnica de cílios faz parte da parte de cima, que eu falei sobre fios, né? Sobrancelha também faz parte. Técnica para desenhar olhos, nariz, boca, né? Ranhuras dos lábios, tem vários efeitos que dá para fazer. Tem técnica de pele realista para fazer o sombreamento da pele, para acrescentar texturas, vários tipos de texturas, tá? Tem vários tipos, rugas, enfim. Aí essa parte de texturas, a gente também vai ter uma aula aprofundada aqui no aquecimento. Então hoje eu não me aprofundo nisso, porque a gente vai se aprofundar na outra aula. Então antes de eu falar para você as técnicas que a gente vai tratar na aula de hoje, é importante você saber que essas diferenças, tá? Tudo isso que eu falei para você aqui, cada técnica tem um jeito de fazer, e é dominando essas diferenças que você domina o realismo. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu vejo muita gente errando nessa parte. Elas usam praticamente a mesma lógica para desenhar várias coisas, para fazer vários tipos de técnicas, várias partes do desenho, usando a mesma lógica. Não é assim que funciona. Você precisa dominar, né, cada uma dessas técnicas, porque tem formas diferentes de fazer. É importante a gente entender o que é um desenho realista, né, que chama atenção, que passa realismo. O que é um desenho desse finalizado? Eu comparo, tá, um desenho assim finalizado com um time de futebol. Né? Pensa comigo, tem um zagueiro, tem coisas que ele faz que não é a mesma coisa que o atacante faz. O atacante tem o papel dele, o zagueiro tem o papel dele, o meio de campo tem o papel dele, e no fim, a união de tudo isso faz o time marcar o gol, faz o time ganhar o jogo. Né? E ganhar o jogo, marcar o gol, é o desenho finalizado. Então você precisa entender as diferenças para você saber fazer cada parte do desenho, porque não é da mesma forma que você faz. Senão você acaba não tendo resultado. Pensa comigo, se um zagueiro pega a bola lá na zaga, sai driblando todo mundo para conseguir fazer o gol, você já pensou como que seria? Né? Para não falar que é impossível, seria muito difícil driblar um time completinho inteiro, o zagueiro fazer todos os papéis para chegar lá na frente e marcar o gol. Não é assim que funciona. E no desenho a mesma coisa. Você vai desenhar um retrato, tem uma técnica específica para desenhar o cabelo. Tem uma técnica diferente da técnica do cabelo para você desenhar a pele realista. Tem uma técnica para você aplicar a textura. Tem macetes. Então não adianta você, como muitas pessoas que eu vejo fazendo, pegar a mesma lógica e querer fazer tudo. Né? Porque ela acaba se perdendo, ela acaba tendo dificuldade. Então é extremamente importante você dominar, né, todas essas técnicas para você ter realismo no seu desenho. Eu vou começar a me aprofundar em algumas que eu já falei aqui, sobre texturas, né, uma aula sobre cabelos, e hoje eu quero pegar um quarteto aqui, 4 técnicas para a gente entender um pouco melhor sobre elas. Então, sabendo que você precisa dominar todas essas técnicas, e sabendo que a gente já começou a tratar aqui sobre sombreamento, sobre camadas, né, para fazer sombreamento, sabendo que a gente vai ter uma aula focada em fios, cabelos, né, nessa outra parte técnica, sabendo que a gente também vai focar em texturas, hoje a gente vai escolher outras técnicas fora essas, né, que é a técnica preto absoluto, nuances, tá, luz e sombra e brilhos no desenho. A gente vai focar nesse quarteto. E só lembrando que isso aqui é um aquecimento, né, que tem muito mais, não tem como eu aprofundar em tudo. Eu já me aprofundei um pouco em sombreamento, camadas, mas um pouco. Né? Não tem como trazer tudo assim, por mais que são 10 aulas de aquecimento, tem muito mais. Porém, eu já deixo aulas, né, exclusivas, específicas para a gente se aprofundar em cada tema. Então hoje a gente vai se aprofundar mais nesses 4, que é preto absoluto, nuances, luz e sombra e brilhos no desenho. Então essas 4 técnicas aqui, elas são bem importantes também para você ter realismo. Começando no preto absoluto. O que é o preto absoluto? É o mais preto que você conseguir chegar no seu desenho, tá? Usando a graduação de lápis que você tem. Claro que o preto de uma fotografia, o preto de uma foto, você não vai chegar exatamente naquele preto, mas você tem que procurar chegar o mais próximo possível do preto. Por que eu estou falando isso? O preto ele é como um carro-chefe, né? Que se tratando aqui de brilhos, por exemplo, se você vai fazer um efeito de brilho e o seu preto não está preto o suficiente, se o seu preto está um acinzentado escuro, mas que não chegou no tom,
Todos os outros tons que você fazer abaixo disso, você não vai estar acertando, você vai estar deixando o seu desenho desbotado, você vai estar deixando o seu desenho com muito menos vida do que ele podia ter. Por isso que de repente, eu não sei se você já desenha, tá? Se você estiver no zero, tudo bem, você vai entendendo, mas de repente se você já desenha, você de repente já teve alguma dificuldade na hora de fazer brilhos. Você pode falar, Henrique, eu vou fazer o brilho, uso a borracha, preservo o branco do papel, e parece que meu desenho não tem a mesma vida, né, que eu vejo em outros trabalhos realistas. Parece que não chama atenção a parte do brilho. Eu não consigo evidenciar a luz, o brilho do meu desenho. Um dos motivos pode ser exatamente o preto, pode ser exatamente as tonalidades mais escuras que você não fez da forma certa. E aí, por você não alcançar aqueles tons, todo o restante vai ficando comprometido. E na hora desse brilho ressaltar, acaba não ressaltando, acaba não tendo vida. E nem é sobre o preto absoluto somente, é sobre os tons em geral, tons escuros, tons claros, né? Se você não acerta as tonalidades, por exemplo, escuras, ainda que não seja o preto, você vai errando o resto das tonalidades mais claras. E aí a luz do seu desenho acaba não evidenciando. Por isso que você acha o seu desenho desbotado, sem vida. Então, sabendo disso, você precisa ficar bom em fazer as tonalidades do seu desenho, ser fiel ao que você está vendo na referência no quesito tonalidade. Porque acertando nisso, você vai ter uma base muito boa para ter realismo. É mais ou menos como no canto a afinação. A afinação é uma base. Quando a pessoa está na afinação, está tudo certinho, ela já vai tendo uma base bacana ali para ir acrescentando o restante das técnicas. No desenho, se você acerta as tonalidades, as graduações, é muito difícil você não ter realismo no seu desenho, porque já é importantíssima essa questão da tonalidade. Eu lembro que quando eu saquei, quando eu comecei a perceber isso, meu desenho começou a dar esse salto, né, na questão de tonalidade. E isso já começou a trazer realismo para o meu desenho, já começou a enriquecer, né, chamar a atenção, trazer volume. E é isso que eu quero passar para você aqui hoje. Estou te falando a importância, a gente vai aprofundar no que você precisa saber, o que você deve evitar para você conseguir ter boas tonalidades, ser fiel na tonalidade do seu desenho. E eu falo para você, quando está tudo no lugar, né, na questão das tonalidades, você vai perceber a experiência na hora de desenhar, como melhora a sua experiência. Porque é quase como se você estivesse modelando o seu desenho no papel, né? Quase como se você estivesse formando algo que estivesse saltando do papel, por causa do volume, né, do realismo que vai passando. E isso está muito atrelado à tonalidade certa, quando você é fiel. Por isso que é importante saber a técnica. Tem pessoas que falam, não, resultado não importa, né, eu quero desenhar por desenhar. Tudo bem, só que eu acredito que resultado importa muito. A gente, lógico que a gente quer ter um bom resultado. Quando você tem um bom resultado, tudo melhora. A imersão que você tem melhora, você tem mais prazer na hora de desenhar, você vai desenhar com mais frequência, a experiência de desenhar vai ser muito melhor. É igual um cantor que ele está cantando, né, super afinado, usando a técnica com precisão, e ele se envolve, né, ele entra naquele estágio. Né, vários hobbies que a gente entra naquele estado, né, de prazer, de paz, está muito atrelado também ao resultado que a gente sabe que a gente vai conseguir. Inclusive isso impacta até na paciência que você tem na hora de desenhar. Né, tem pessoas que falam assim, Henrique, como que eu tenho paciência para fazer, né, os detalhes? Eu não tenho paciência para fazer o desenho realista. E nem é bem sobre a paciência. A gente pensa que a paciência é a protagonista. E ela não é. Tem outras coisas que vêm antes que faz a gente ter a paciência. E o que é isso? É o prazer que você sente quando desenha, a satisfação que você tem, a experiência, o foco, né, a imersão, esse momento que você relaxa desenhando, que você está seguindo, né, um conhecimento e está tendo resultado. Por isso que é importante você ter conhecimento, você aplicar as técnicas para enriquecer, né, a qualidade do seu desenho, para ter realismo de verdade. E não desenhar por desenhar. Por quê? Porque você vai ter mais paciência, você vai desejar mais desenhar. Essa paciência ela vem através disso, não é que eu tenho paciência para fazer desenho realista. É porque o momento se tornou tão prazeroso, tão bom, o resultado também tão bacana, que cada vez eu fui tendo mais paciência para desenhar cada detalhe, por causa disso, por causa da experiência, né, do prazer em desenhar e do resultado, né, porque eu estou seguindo um processo que eu sei que vai trazer resultado. E eu falo para você, a gente não tem paciência para esperar uma coisa que não faz sentido. A gente espera aquilo que faz sentido, aquilo que é uma recompensa para a gente. O ser humano é assim, a gente espera com paciência algo que seja uma recompensa. Né? Se eu falar para você, fica aqui nessa fila 8 horas nessa fila,
E aí você fala, para que eu vou ficar nessa fila 8 horas? Para você ganhar uma moeda de 10 centavos. E você vai falar, eu não vou ficar 8 horas numa fila para ganhar uma moeda de 10 centavos. Então não faz sentido nenhum. A gente só tem paciência para esperar uma coisa que a gente sabe que vai ser recompensador para a gente, que vai fazer sentido. Então quanto mais você domina as técnicas, quanto mais conhecimento você tem, mais resultado você tem. E tendo resultado, você vai ser uma pessoa muito mais paciente na hora de desenhar. Você vai extrair muito mais, né, muito mais detalhes, vai fazer com muito mais prazer seu desenho. Tem muita gente que não tem paciência porque não tem prazer, não está conseguindo ter resultado, aí não consegue realmente ter paciência. Você precisa buscar conhecimento para você também adquirir essa paciência. E ainda que seja desafiador o que você estiver fazendo, você vai ultrapassar aquilo ali, você vai encontrar paciência para esperar. Se você está no hospital com a pessoa que você ama, seu filho, sua mãe, seu irmão, seu pai, você pode até não querer esperar de repente 8 horas em um hospital, que infelizmente pode acontecer, mas só em saber que aquela pessoa precisa fazer os exames, precisa esperar, precisa tomar aquela medicação, né, que está em jogo a saúde, a vida dela, você acaba esperando, ainda que você não queira esperar, você acaba esperando. Só que a boa notícia é que no desenho é muito prazeroso, né? Você não vai ter raiva de ter que esperar, você vai encontrar esse prazer. Então voltando aqui, aí você fala, Henrique, tá certo. Entendi, cara, eu preciso dominar essa parte da tonalidade, preto absoluto, tons escuros, preciso alinhar tudo isso aí. O que eu faço? Por onde que eu começo? Então vamos lá, agora eu vou demonstrar para você, tá? Vou trocar a câmera aqui para demonstrar os erros comuns, tá? Os principais erros e mostrar o que você precisa fazer para acertar. Vamos lá. Bom, então começando aqui, tá? Nesses 4 temas que a gente vai falar, primeiro preto absoluto, tá? Vou falar os principais erros, tá? Primeiro a ponta. A gente já vem falando sobre isso em outras aulas, sempre se atente na ponta, tá? A ponta sempre bem apontada do seu lápis. Então o lápis deve estar sempre bem apontado, tá? Igual a gente falou na aula sobre sombreamento, porque se você vem com a ponta de qualquer forma e passa, o que vai acontecer? Você não vai estar penetrando legal o sombreamento no papel, tá? Vai acabar ficando superficial e um sombreamento muito ruim. Então com o lápis bem apontado, seu sombreamento fica bem melhor. Para o preto absoluto, a mesma coisa. Outra coisa importante, você nunca vai fazer forçando, tá? Mesmo com a ponta, com o lápis bem apontado, não é forçando que você vai fazer um preto absoluto, como muitas pessoas acabam fazendo, tá? Colocando muita força, achando que é só forçar, escurecer e pronto, vai chegar no preto legal. E na verdade não é, tá? Você acaba estragando o seu papel, forçando demais, o acabamento não fica interessante. Mais uma coisinha, tá? Mais um erro, que às vezes a pessoa vem com uma graduação, aqui se tratando de preto, você já vai vir com a graduação definitiva que você vai usar, tá? Se você está buscando um preto mesmo, o tom mais escuro que você vai alcançar, não tem para que você vir com uma outra graduação de lápis, depois querer aplicar outra camada com lápis mais escuro, não tem nada disso, tá? Isso daí é tema para outras partes do desenho, para tons médios, para outra abordagem, tá? Que não é preto absoluto. O preto total você já vai vir com a graduação que você quer, né? Exemplo, 4B, 6B, tá? Até 7B. Acima disso eu nem recomendo, você não precisa vir com lápis 8B, né? Muito assim, acima disso para você fazer o preto não. Com 6B você consegue fazer bem legal. Aqui, por exemplo, eu tô com 6B da Faber-Castell, tá? Que é esse verdinho aqui da linha 9000. Então, na hora de fazer, tá? Esse tom escuro, esse tom preto, o que você vai fazer? Você vai trabalhando simplesmente usando esse lápis bem apontado, girando. Olha outra coisa interessante que eu já falei em outras aulas. Sempre você vai fazer sombreamento, gira o lápis, faz sombreamento, gira o lápis, tá? Você vai sentindo, faz um pouco, girou, e assim você vai sempre girando o lápis, porque aí você vai estar sempre aproveitando a quina, né? Você vai estar gastando um lado, girou, pegou o outro lado da quina e está sempre aproveitando esse lado mais apontado para fazer o seu tom escuro, tá? O seu tom preto. E aí você não precisa calcar, fazer super forçado, tá? Aqui o que eu recomendo é você fazer movimentos próximos, tá? Sempre girando o lápis, que é importante, sem forçar, tá? Com a pressão moderada que você vai sentindo e vai preenchendo cada espacinho desse. É tão simples, tá? O preto absoluto ele é simples, basta você prestar atenção nisso que eu tô falando, tá? Sobre esses errinhos, que naturalmente você já vai conseguir fazer, né? Esse tom escuro de preto.
Outra coisa importante é que o preto, tá? O preto do grafite vai ser um preto. O preto da referência muitas vezes vai ser mais forte. Você não vai chegar naquele preto. Tem coisas que não é assim, né? Só se você viesse com uma tinta, de repente um esmalte, uma tinta acrílica que ficaria preto. Né? Igual você deve observar em sua volta aí, algum objeto preto, a sua TV, seu celular, alguma parte que você vê que é preto mesmo. Você vê que o grafite ele chega próximo daquilo. Né? Mas não vai chegar exatamente naquele tom de preto. Mas beleza, você tem que chegar o mais próximo possível. Por quê? Porque é como eu falei aqui. Se você errar no tom preto, se você faz um preto meia boca de qualquer jeito, você acaba errando todo o restante, né? Compromete tudo do seu desenho, compromete o brilho que você não vai conseguir ter, né? Compromete as nuances, a luz e sombra, vai comprometer tudo, seu desenho vai ficar desbotado, não vai ficar interessante. Então aqui, olha só, dei uma preenchida legal, né? Com lápis 6B, e aí vem mais um detalhe, tá? Para você esfumar isso aqui, para deixar mais interessante, você não vai usar isso aqui, ó. Esfuminho, tá? Esfuminho, se você não conhece ainda, é um papelzinho que é vendido, tá? Um papel enrolado, né? Bem prensado, como se fosse uma folhinha de papel fino, bem enroladinho, que fica rígido, ó. Vira um bastão rígido de papel, que nada mais para nada mais serve do que você vir esfumar o sombreamento que você fez, né? Você vai passar sobre o sombreamento, ele vai dar uma espalhada, uma suavizada, e aí você vem depois retocando com lápis, tá? É mais para abater o grafite no papel. Só que beleza, para o preto absoluto você não vai usar esse fuminho. Você também não vai usar papel higiênico, tá? Que a gente já usou aqui, né, em outra aula, o papel higiênico dobrado que tem o mesmo papel, né, praticamente do esfuminho, que é abater o grafite no papel. Por que você não vai usar ele? Porque vai dar uma clareada legal. Se você usar ele aqui, vai acabar espalhando esse grafite e clareando esse preto. E para o preto isso não é legal, tá? Para outros tons, como esse do lado aqui, show de bola. Você vai esfumar, você pode vir com lápis, retocando, né? Porque vai dar uma clareada, sempre que esfuma clareia um pouco. Você vai retocar até chegar no tom que você queria. No preto não, se você ficar clareando isso daqui, você vai estar saturando o seu papel e depois você não vai conseguir colocar camada para deixar isso aqui preto de novo. Então o que você vai fazer? Você vai usar pincel, né, que é outra ferramenta bem usada aqui no realismo. Você vai pegar um pincel, né, simples mesmo, pequeno, pode ser de cerdas sintéticas, tá, que você acha facilmente em uma papelaria. Você vai cortar as cerdas, tá, ela vem um pouquinho maior, a gente corta, né, eu corto aqui e deixo desse tamanho, né, um pouco menor. Esse aqui tá bem gastinho já, porque é velho. E dessa forma você vai vir aqui, olha só, e passando desse jeito, ó, sobre o preto. Por que isso? Porque o pincel ele vai estar abatendo, tá, o grafite no papel, porém ele não vai estar clareando não, né? Ele não espalha tanto quanto o esfuminho, nem tanto quanto o papel higiênico. Então ele vai sim dar uma esfumada, vai deixar isso aqui mais bonito, tá? Esse sombreamento mais homogêneo, que no vídeo provavelmente você não vê, né, tanta mudança assim, mas pessoalmente você vai ver que quando você passa o pincel ele vai ficando mais bonito, tá? O sombreamento vai ficando mais impregnado no papel. E aí o que você pode fazer? Fez isso, pode até dar umas batidinhas assim, ó. Fez isso, você pode também retocar, né? Você pode vir de novo com lápis e dar uma retocada, sem forçar, tá? Só usando aquela regrinha. Sombreia, gira o lápis, sombreia, vai girando e pegando a quina. Gastou demais a ponta? Refaz, tá? Faz de novo a ponta fina e naturalmente, ó, já vai ficar bacana esse preto aqui. Não tem muito segredo sobre o preto absoluto, tá? Tem mais erros que você deve evitar, que senão você acaba cometendo e não sabe por que você não está tendo um resultado legal. Então, basicamente, essa é a forma que eu faço, tá? O tom mais escuro possível no desenho, o tom de preto. Claro que isso aqui não é uma regra escrita em pedra, tá? Tem várias formas de fazer, eu já fiz de outras formas também, com outros materiais, com outras ferramentas. E é claro que fica ao seu critério, o que você vai gostar mais, vai se adaptar mais para fazer, tá? Essa aqui é uma forma que funcionou muito bem para mim, eu gosto de trabalhar assim, mas não é uma regra escrita em pedra, tá? Daria também para fazer com a lapiseira, tá? Uma lapiseira 05, qualquer lapiseira 05, tá? De qualquer marca, e você vai usar dentro dela um grafite da Pentel, tá? Qual grafite que eu uso? Eu uso esse aqui, ó, 4B da Pentel.
tá? A marca Pentel Graduação 4B. Ela é bem escura, tá? 4B e 6B é bem próximo, tá? Aqui eu usei um 6B da Faber, mas eu consigo chegar nesse tom com essa lapiseira também. Eu não vou fazer mais um aqui, mas eu já fiz também tons escuros usando a lapiseira, tá? É um pouquinho diferente a forma de trabalhar, né? Talvez você se adapta melhor no lápis, que é um pouco mais fácil, né? Eu diria. Mas também é uma opção, tá? De usar a lapiseira. E fica ao seu critério testar e ver o que você acha melhor. Tá certo? Então aqui é o preto absoluto, tá? Eu gosto dessas batidinhas para impregnar mais o preto no papel. Daí beleza, o segundo tema, né? Nuances. Eu tô com a mesma referência que eu mostrei para você, tá? Isso aqui é uma foto que eu mostrei aqui em outra aula. O que acontece? Nuances, eu quis falar agora depois do preto absoluto, por quê? Acertando o preto, né? Você acertou um preto absoluto, depois você vai trabalhar muito melhor as nuances, tá? Você vai acertar nelas. Se você já começa olhando para o preto do seu desenho, fazendo ele desbotado, automaticamente as nuances não vão ficar boas, tá? Nuances é tudo isso que vai enriquecendo também seu sombreamento, tá? Essas transições do escuro para o claro, né? Você entender qual tom que é esse, se é acinzentado, que tom que está aqui nesse brilho, qual é o tom aqui em volta do olho, por que esse brilho está mais forte, né? Por que esse brilho é dessa forma. Tudo isso tem a ver com o quê? Com a transição, né? Com os degradês que você vai fazendo. E quanto mais você acerta na tonalidade, mais você consegue esse efeito, né, de realidade no seu desenho. Por isso que eu te mostrei aqui o preto absoluto, por isso que na outra aula eu peguei para você ver também um exercício do curso, né? Eu mostrei para você a esfera, eu mostrei a importância disso daqui, ó, do degradê. Por quê? Porque é o que a gente vê o tempo todo, né, em toda referência. Sempre o degradê, ó. Eu deixo no zoom para você entender. Que é sempre isso, ó, do escuro para o claro. E aí, quanto mais você acerta a tonalidade escura, melhor vai ser para você ir fazendo essa transição, né? Para você acertar as tonalidades. Porque é nisso que você consegue realismo, quando você vai acertando a tonalidade. Então o que eu recomendo para você? Para você ficar bom nas nuances, para você dominar essa parte nuances, tá? Luz e sombra, basicamente está tudo interligado. Eu recomendo você ficar bom, né? Primeiro no preto, em achar as tonalidades ideais para o seu desenho, para você não errar, para você não fazer claro demais onde deveria ser mais escuro. E depois um treino de degradê, tá? Porque é o que basicamente vai definir, tá, o bom sombreamento que você vai fazer. Então um ótimo treino é você ir soltando o mesmo peso da sua mão. Você começar, né, fazendo aqui, por exemplo, escuro. Aqui eu estou com o lápis 4B da Faber-Castell. E aí você vai soltando o peso da mão, né, que eu estou indo para o lado direito fazendo essa transição. Eu vou aliviando o peso da minha mão. Se você sente dificuldade, o que eu recomendo você fazer? Você pode separar em blocos. Ó, vou fazer algumas linhas, tá, para puxar o degradê. E aí eu vou entender que aqui é um preto mais escuro. Vou até vir com a lapiseira para fazer um pouquinho mais escuro que isso. Claro, eu fiz essas linhas aqui mais para você que está começando, tá? Depois você vai fazendo sem essas linhas. Você vai simplesmente soltando o peso da mão. Porque aí você vai dificultar mais esse treino e vai ser melhor também para você fazer esses degradês, tá? E aí, ok, você fechou aqui, ó. Vai para a próxima linha. E aí você não vai fazer escuro do mesmo jeito. Você vai fazer um pouco mais claro, tá? Que vai ser um tom mais médio. Até a linha, até essa linha aqui. Não passa dela, não. Daí, completou essa linha, vamos fazer essa próxima coluna com a mão mais leve, tá? Aqui é para fazer um sombreamento mais leve comparado com esse do lado. Daí, a gente vai para a próxima. Pode até fazer mais aqui, tá? Na próxima eu já estou vindo com a graduação um pouco mais clara, um B. Graduação B da Staedtler. Claro que eu recomendo você fazer depois. Isso aqui é só para o começo. Depois não, depois você vem com o mesmo lápis, pode ser o 4B que eu estava usando, e vai puxando esse degradê sem linhas, tá? Só puxando mesmo com a leveza da sua mão, porque o treino vai se dificultar, mas sua percepção também vai começar a ficar mais apurada. Você também não vai precisar trocar tanto assim a graduação,
o que vai fazer você ter uma leveza ainda maior, porque você vai estar com o lápis 4B só treinando a leveza da sua mão até chegar no claro. Daí aqui na próxima eu vou fazer um mais clarinho. Aqui eu já fiz um erro, porque eu fiz a linha forte, tá vendo? Como é que eu vou fazer claro se a linha tá forte? Então vou dar uma apagadinha nessa linha aqui. Já vai ter que ser uma linha imaginária. Aqui eu vou fazer mais claro ainda. E aí você pode começar a esfumar isso, tá? O que a gente já viu aqui? Que a melhor ferramenta para esfumar o escuro total é o pincel. Então não vem com esse fuminho aqui no escuro. Passa o pincel nessa parte mais escura, tá? Passou o pincel. Daí aqui eu vou esfumar com papel higiênico, que eu já mostrei em outra aula. Foi nas primeiras aulas aqui do aquecimento, né? Se eu não me engano foi a aula número 4. A gente falou sobre sombreamento, eu mostrei como eu dobro o papel, tá? Se você não viu, é importante você ver. E aí eu vou vir, tá? Da parte escura para clara. Eu não vou daqui para lá, não. Eu vou fazendo esse movimento circular, de passada também assim, ó, levando para o claro. Eu aperto um pouquinho mais aqui na região escura e depois eu vou aliviando mais o peso da minha mão, tá? Então repara que já ficou um pouquinho de transição, só que esse preto está gritando muito. Então você vai vir melhorando agora, tá? Sem linhas, só melhorando a transição, saindo do escuro para chegar no claro. Por que esse treino é tão importante? Porque eu te mostrei essa referência, eu falei sobre isso, que você vai ver sempre, tá em todas as referências. Olha só, um escuro aqui, que a gente vai sair desse escuro, fazendo uma transição bem suave para ir chegando nessa parte mais acinzentado, né? Mais cinza claro. Eu falei isso aqui de exemplo, mas em toda referência a gente vai vendo essas transições. A gente vai vendo degradês. Então é por isso que treinar o degradê é extremamente importante. Então aqui eu vou melhorando, soltando o peso da mão, só para ir mesclando melhor, tá vendo? Saindo dessa parte escura, para não ficar tão aparente essa marcação, né? Saindo do preto para o claro. Aqui como eu usei um lápis B, na parte mais clara eu não vou ir muito longe com esse 4B, não. Então olha só, depois a gente pode... Isso aqui nada mais é do que camada, tá? Já falei sobre camada, tá na outra aula que a gente falou sobre isso aqui, ó, uma camada em cima da outra. Só que aqui está um nível mais difícil, porque a gente está aplicando uma camada em cima da outra, mas fazendo uma transição, né? Começou a dificultar a questão do sombreamento. Mas é a mesma base, tá? Faz a camada, esfuma com o seu material para esfumar. Depois retoca, tá? Depois que a gente passa, vai perdendo um pouco, né? A nitidez vai dando uma espalhada, a gente tem que vir retocando isso daqui. Para fazer a camada era simples, né? Retocar em cima do mesmo tom. Aqui já vai ficando mais complexo, porque a gente tem que retocar devolvendo o degradê que está sendo perdido. Entre aspas, perdido, né? Porque está sendo perdido, mas está ficando mais abatido no papel sombreamento, está ficando mais bonito. E aí segue do mesmo jeito, saindo do escuro, fazendo a transição para ir para o claro. Então você repara que basicamente aqui já foi feito, né, um degradê, né? Um bom treino é esse, é você fazer esse tipo de degradê, até que chega uma hora que você não precisa ficar esfumando mais, né? Que você fez ali os últimos retoques, né, de transição do escuro para o claro, e aí você já não precisa esfumar mais, porque já está homogêneo, já está um bom sombreamento. Então não subestima, tá? Isso aqui é um ótimo treino para você melhorar o sombreamento, para você melhorar luz e sombra, nuances, tá? Acertar na tonalidade, fazer uma boa tonalidade, um bom tom escuro puxando para o claro. Tá vendo? Quando a gente apaga, né, a gente apaga em volta, você vê que dá para perceber melhor a transição, né, do escuro chegando no claro. Então busca isso, tá? Olha só, busca sempre essa transição suave, né, que você não vê a marcação forçada, né, dessa transição. Você vai vendo isso de forma suave até indo chegando na parte mais clara. Isso aqui, tá? Esse simples detalhe, a gente entra no último tópico, que é o brilho. Quando você capricha nisso daqui, você acerta o tom escuro, você segue a referência, os tons da referência, faz uma boa transição,
Naturalmente, o que tiver de brilho no seu desenho, que nada mais é do que o próprio tom do papel, né, o tom branco do papel, o tom meio creme, dependendo do papel que você está usando, é o brilho do desenho. Né? É apenas preservando ele, fazendo as nuances escuras em volta, que aquele brilho vai realçando. Claro que tem partes de brilho que a gente vem também trabalhando com a borracha. Né? Essa daqui é uma caneta borracha 3.2, a marca dela é Tombow. E quando a gente quer evidenciar alguns brilhinhos, a gente usa ela, tá? A gente bate a borrachinha, porém quando já é para ser preservado uma área de brilho, a gente já preserva o próprio branco do papel, tá? A borracha vai servir mais para fazer alguns detalhes, como por exemplo até texturas, né? A gente vai ter uma aula aqui específica sobre texturas, que eu vou mostrar mais, tá? O uso da borracha, vou mostrar alguns efeitos. Então guarda essas informações, porque se você acha que o seu desenho está clarinho, se o seu desenho não está tendo vida, se você não consegue fazer esse tipo de efeito aqui, ó, se você já está desenhando e não consegue que esse brilho chame a atenção, não consegue fazer um brilho do olho bonito, né, que chame a atenção, parte nenhuma que tem brilho no seu desenho parece que chama a atenção. Então lembre que o erro pode estar antes, tá? Recapitulando aqui, pode estar no preto, que você não está fazendo bem preto. O preto também pode estar sem uma técnica apurada para você ter um realismo bacana no seu desenho. Então eu te mostrei aqui formas de você fazer, de você esfumar. Se o seu desenho está sem vida também, pode estar com as nuances mal feitas. Você pode não estar prestando atenção em toda a gama de tonalidade de acinzentado que tem no seu desenho. Você pode não estar fazendo bem essas transições de forma suave, né? Isso daqui que passa uma naturalidade, passa esse realismo quando você faz um desenho. Então é importante você entender sobre as nuances, sobre a luz e sombra, e o melhor treino para isso, qual que é que a gente viu aqui? Degradê, né? Você treinar isso daqui. Faz esse treino preto absoluto, porque o brilho do papel simplesmente você vai conservar o que vai dar o realce no brilho do seu desenho, tá certo? Então eu vou mudar a câmera aqui para te passar mais alguns recados importantes agora. Bom, então só lembrando que isso aqui está sendo aquecimento, tá? Aquecimento para algo muito mais profundo, muito mais denso, que é a jornada do zero ao realismo, tá? Muito mais importante. Então você não pode deixar de comparecer. Não adianta você aquecer e não comparecer na partida, tá certo? Então anota na sua agenda, não perde a jornada. Se você ainda não está inscrito, vai ter o link aqui embaixo para você se inscrever gratuitamente. Convida pessoas para estar junto com você, pelo menos 5 pessoas. Tá? Manda mensagem convidando, coloca no seu stories, né, no Instagram e marca lá @Henrique Oliveira Desenhos. Então se prepara para a jornada, tá? Separa fone, se possível você assistir pela sua TV ou pelo seu computador, vai ser muito melhor, tá? A sua experiência, você vai evitar ainda mais distrações, né, do que você assistir pelo celular. Avisa a sua família que você vai estar em um momento ali se dedicando a você, né, durante aquela semana, tá? O teu crescimento, a habilidade do desenho que você quer adquirir, e você vai ver o quanto que esse comprometimento seu vai trazer mais retorno para você, tá? Quem é mais comprometido sempre tem mais resultado. Agora mais alguns recados importantes, tá? O material de apoio vai ser enviado no grupo de WhatsApp, tá? O material de apoio sobre a aula de hoje. Então esse material ele é protegido com uma senha, tá? A senha é técnica, você vai escrever a palavra técnica, sem acento, tá? Técnica, só vai escrever técnica. E aí você vai baixar esse material e destravar com essa senha. Lembrando que você tem até a meia-noite de hoje para baixar. Por quê? Porque é uma forma de honrar você que está aqui comprometido no horário da aula. Você está mostrando comprometimento e depois da meia-noite esse material some. Então é uma vantagem para você que está aqui. Tá certo? Amanhã a gente tem um encontro marcado aqui, tá? Às 8 horas da noite. O tema da aula de amanhã é os motivos que te impedem de evoluir no desenho, tá? Coisas que acabam te paralisando, que acabam impedindo você de evoluir. É importantíssimo você saber isso. E a gente vai falar sobre isso amanhã, às 8 horas da noite, tá? Na próxima aula de aquecimento, a nossa 7ª aula. Aproveita para tirar todas as suas dúvidas, tá? Sempre tira as suas dúvidas, aproveita tudo isso aqui, o aquecimento, a jornada. Deixa nos comentários as dificuldades que você está tendo atualmente, se tratando do desenho. Né? Por quê? Porque aí eu alinho ainda mais o conteúdo, ajudo mais você na dificuldade. Você vai estar se ajudando, você vai estar ajudando mais pessoas que têm a mesma dúvida que você e vai estar ajudando eu também a alinhar o conteúdo para você. Então deixa sua pergunta, deixa sua dúvida, sua dificuldade aqui nos comentários, tá?
Pode me mandar também no direct do Instagram, pode me mandar mensagem. Aproveita para me seguir, tá? @Henrique Oliveira Desenho, se você ainda não segue o Instagram, você vai ver mais trabalhos lá. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, importantíssimo você se inscrever para você não perder nada, tá? Se inscreve, ative o sininho, tá, de notificações, para assim o YouTube recomendar para você sempre os conteúdos novos que vêm para cá, porque senão você acaba perdendo. Tá certo? Então, amanhã a gente se vê às 8 horas. Muito obrigado pela sua participação e até amanhã.